Bom dia, né? Então, hoje o tema que a gente vai ver é não sofrer ou fazer sofrer. Será que para não sofrer, realizar nossos desejos e sonhos, teremos que fazer sofrer? Como podemos atender o nosso desejo de não sofrer sem a necessidade de fazer alguém sofrer? Nós relacionamos não sofrer com a busca de nossos desejos e sonhos e não fazer sofrer com a valorização de quem amamos. Eu vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e veja se temos que escolher entre um e outro ou podemos contrabalançar o não sofrer com o não fazer sofrer. Então, já eu vou pedir para vocês imaginarem uma história, tipo essa. Ela é hipotética, mas a gente pode imaginar. Era uma vez Maria, a mãe amorosa e dedicada de Pedro, que era um jovem forte e determinado, que sempre quis viver a vida em seus próprios termos. Ele sonhava em deixar sua cidade natal e explorar o mundo. Maria ficava triste e preocupada quando ouvia os planos de Pedro de deixar a cidade. Ela sabia que o mundo poderia ser perigoso e incerto, e ela temia que Pedro pudesse enfrentar dificuldades e sofrimentos que ele não poderia superar. Mas Pedro estava decidido a seguir em frente com seus planos, mesmo que isso significasse fazer sua mãe sofrer. Ele acreditava que a liberdade e a aventura valiam o preço que sua mãe estava pagando. Ele deixou sua cidade natal e partiu para uma jornada pelo mundo. Ele encontrou muitas aventuras, experimentou coisas que nunca imaginou serem possíveis, mas ao mesmo tempo ele também enfrentou muitas dificuldades e sofrimentos. Pedro ficou sem dinheiro, teve problemas de saúde e enfrentou solidão em muitos momentos. Ao longo de sua jornada, ele começou a perceber o quão importante sua mãe era para ele. Ele percebeu que, embora ele quisesse ser livre e independente, ele ainda precisava do amor e apoio da sua mãe. Então, ele voltou para casa, se reuniu com sua mãe, ele pediu perdão por fazê-la sofrer e prometeu ser mais consciente de seus sentimentos no futuro. Bom, então, ele percebeu que era importante ser capaz de encontrar um equilíbrio entre a busca de seus sonhos e a valorização de sua mãe, não a fazendo sofrer. Então, a moral dessa história é que, embora seja importante buscar nossos sonhos e objetivos, nunca devemos esquecer das pessoas que amamos e que nos amam. É importante valorizar e apreciar as pessoas em nossas vidas e nunca fazer com que elas sofram desnecessariamente. Bom, mas como sempre vou fazer aquela pergunta, né? O que é que eu tenho que saber? E eu preciso saber disso? Por quê? Então, o que é que isso tem a ver com Jesus? Aí a minha resposta será: eu e você precisamos saber da importância de sermos capazes de encontrar um equilíbrio entre a busca de nossos desejos e sonhos e a valorização das pessoas que nos amam, especialmente nossa família. E por que a gente precisa saber disso? Eu e você precisamos saber disso para não causarmos sofrimentos desnecessários a quem amamos, na nossa busca por atendimento de nossos sonhos e desejos. Sabemos como é importante buscar nossos sonhos, mas também é importante não fazer sofrer a quem amamos. E agora vamos para a Bíblia. Então eu quero começar com 3 pontos, que serão 3 versículos. O primeiro é que de cara o homem fica cansado de sofrer. A gente sabe por que a gente faz sofrer, porque a gente está buscando não sofrer. Então, é uma busca eterna, da gente não quer sofrer, né? Então o homem fica cansado de sofrer, é um ponto. O segundo ponto é que Jesus foi homem de dores. E 3, estamos condenados a sofrer para sempre? Ou o que a Bíblia diz? Então, vamos lá. Primeiro em Jeremias 29. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome.
Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso mais. Então aqui Jeremias está falando que, olha, quando ele tentou não lembrar da pessoa, não falar mais no nome, e o coração ficou como fogo ardente, ou seja, ficou queimando, encerrado nos meus ossos. Ele estava fatigado de sofrer, a mesma coisa, cansado de sofrer, não posso mais. E essa é a fala de muitos de nós, muitas pessoas sobre a terra, especialmente grandes tragédias que estamos vivendo, né? Então muitas pessoas estão sofrendo nesse exato momento. Então isso o profeta Jeremias registrou: estou fatigado de sofrer, não posso mais. É o que muitos de nós pensam. Agora em Isaías 53:3 vai falar sobre Jesus e como que era Jesus visto. Aí assim: era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então Jeremias escreveu isso mais ou menos, Isaías, uns 700 anos antes de Jesus vir, morrer, ser, né, sacrificado no nosso lugar. Foi crucificado, um tipo de morte terrível, para que tenhamos vida, porque ele ressuscitou. A condenação da morte não está mais sobre nós. Então, e ele foi desprezado, né? Ninguém, né? As autoridades, os romanos, não aceitaram e o crucificaram. E em Isaías 14:3 diz assim: e acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir. Então vai acontecer, haverá um dia que teremos descanso do sofrimento e do nosso pavor e da dura servidão. Então há uma promessa. Então nós vimos que o homem se cansa de sofrer. Jesus sofreu, né? Foi menosprezado. Há uma esperança. Mas agora eu quero ver especificamente uma palavra de Jesus, que está lá no Sermão do Monte. Em Mateus 5:10 está escrito assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é bem-aventurado? É feliz, é bem-quisto. Então aqui está se falando de uma contradição total com o que o homem busca hoje. Como que pode ser feliz aquele que sofre perseguição por causa da justiça? Porque dele é o reino dos céus. Então aqui está falando que aqueles que sofrem perseguição são bem-aventurados. Quer dizer, o contrário do que o mundo fala: não podemos sofrer, é proibido sofrer. E em Tiago 5:11 a fala dele: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Então a palavra da Bíblia, ela coloca isso. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então essa promessa que vai parar, que o sofrimento não vai ser para sempre, é uma promessa que Tiago traz aqui, porque Deus é misericordioso e piedoso. Não quer dizer que a gente não vai passar, porque está escrito também: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o sofrimento faz parte. De alguma maneira a gente tem que se preparar, a gente tem que ter uma dose de resiliência para suportar as dificuldades e os sofrimentos. Agora, uma outra situação que está lá em 1 Coríntios 6:7, ela é muito interessante. Você vai ver que ela também é contrária ao que o mundo fala nesses tempos. Eu acho que sempre falou, né? As pessoas sempre buscaram não sofrer, mesmo que isso implicasse em fazer os outros sofrer. É a tendência humana. Mas olha o que Paulo falou aos Coríntios: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros,
Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha que palavra forte. Ele está falando que criar demanda e inimizade é algo que Paulo desencoraja. Ele exorta a sofrer injustiça e sofrer dano. Porque muitas vezes a gente quer ir a qualquer preço, é ir na justiça, é em todo lugar, não é meu direito, é meu direito. Mas Paulo está falando aqui, olha, em algumas situações, por que você não sofre a injustiça? Por que você não sofre o dano? Em vistas de um bem maior? Você vai destruir toda a sua família porque alguém te fez uma injustiça? Você vai ter que pensar, o que eu vou escolher? Dá para eu conseguir ir lidando com a situação, um sofrimento que seja, vamos dizer assim, aceitável, ou a qualquer preço eu tenho que buscar justiça na terra? Então, é um conselho assim, muito forte que ele está falando, olha, segura a onda, por que você não sofre a injustiça? Então, é algo para que a gente venha pensar, né? E outro ponto agora que eu quero trazer é que Jesus, ele sofre conosco, ele sofre com nossas escolhas. Então, isso denota que ele é Deus, ele é soberano. Há uma soberania de Deus, mas há também o livre-arbítrio. E que só ele vai saber que horas vai agir a soberania dele e que horas vai ser o nosso livre-arbítrio. Porque algumas vezes a gente vai escolher sair do sofrimento e, no entanto, não sairemos. Eu li um trabalho sobre isso, né? Será que Deus virou os olhos para os judeus no Holocausto? Então, assim, olhando, a gente vê, só pode ter virado os olhos. Mas aí, a grandeza de Deus, a definição, a revelação de Deus que se dá na Bíblia é nos termos de Deus. E nossa cognição, nossa inteligência não consegue captar a extensão, a grandeza, a onipotência, a onisciência de Deus. Então a gente tem que se humilhar sim e dizer e viver que nem tudo saberemos, não alcançaremos nunca. Então Deus é definido nos termos dele, não nos nossos, né? Então vamos lá no versículo, né? Mateus 17:17, que diz assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? O contexto aqui é uma situação que os discípulos não conseguiram expulsar, né? Resolver uma situação, vamos dizer assim. E Jesus ficou assim, mas gente, vocês já viram tanta coisa comigo? Ô geração incrédula, até quando eu vou ter que sofrer isso? Até quando vocês ficarão sem aprender? Então, Jesus sofre com nossas ações. Ele quer que a gente aprenda. Eu costumo fazer uma oração: Senhor, não me deixa tomar bomba naquilo que estou aprendendo, né, na minha busca por entender a palavra de Deus, e sabendo que eu nunca vou entender completamente, mas eu vou prosseguindo, né, para tentar entender. E nas escolhas da vida, nos desafios da vida, a gente, né, está sempre buscando, mas esse é um fato, que nós faremos Jesus sofrer. Mas o que eu penso? Que a gente deve tentar não fazer. Como? Tentando agradar a Deus, mas com sinceridade, não agradar de boca, né? Que a gente já viu em outras oportunidades, que devemos amar não de boca, mas de verdade. Então, Jesus sofre com nossa rebelião, digamos assim, né? Rebelião é quando a gente fala assim, quero saber dele não quero saber desse conselho não, esse conselho é muito difícil, então eu vou fazer do meu jeito mesmo. E aí a gente normalmente acaba quebrando a cara, né? E uma outra passagem que eu quero trazer aqui, está lá em 2 Timóteo 2, dos versos 8 a 12. Então, Timóteo diz assim:
lembra-te, não, é Paulo que fala para Timóteo, né? Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então aqui é uma palavra que nos exorta a olhar para Jesus, a nos motivarmos na sua história, na sua vida, para que a gente supere as situações, né? Então ele fala, se a gente está sofrendo com ele também reinaremos. Há promessas, né, para o reino de Deus. Bom, então, lá no começo, né, eu quero voltar. Qual que era a pergunta inicial? É que será que a gente tem que escolher entre não sofrer e fazer sofrer? Ou podemos contrabalançar o não sofrer com não fazer sofrer? Então, eu vou resgatar aqui 2 versículos que a gente já viu, que é esse de Mateus 5,10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aquele versículo de Paulo nos exortando a sofrer justiça, que diz, na verdade é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. E agora eu selecionei algumas situações práticas da vida. Na verdade, não fui eu que selecionei, eu fiz a pergunta lá no chat GPT, né, que é a inteligência artificial, a nossa mão para estudarmos. Se soubermos fazer as perguntas certas, não trará só prejuízo, como alguns acham, né, que acabou o ser humano, agora é só os robôs. Mas, apesar de ser estranho, né, a gente conversar com um robô, pode auxiliar o acesso ao chat GPT. Então, eu tirei essas situações de lá. Aí diz assim, são situações entre não sofrer e fazer sofrer. Então, vou citar aqui 5 delas. Um médico pode evitar seu próprio sofrimento pessoal, não se envolvendo emocionalmente com os pacientes. No entanto, essa atitude pode fazer com que os pacientes se sintam desrespeitados e não valorizados, causando sofrimento emocional neles. Então, a nossa pergunta é, não fazer e fazer sofrer? A pergunta aqui tem uma situação prática. Eu posso escolher não sofrer, não vou me envolver. Mas e aí? Uma consequência vai ter. A minha atitude pode fazer, né, sofrer. Aí uma outra situação. Uma pessoa pode evitar o sofrimento emocional de se preocupar com as consequências de suas ações. Mas isso pode levar a fazer escolhas egoístas que prejudicam outras pessoas e as fazem sofrer. Mais uma situação. Um líder pode evitar o sofrimento de ter que tomar decisões difíceis, mas isso pode resultar em deixar de lado questões importantes e causar sofrimento para aqueles que dependem de sua liderança. Outra situação é a quarta. Uma pessoa pode evitar o sofrimento físico ao não se exercitar ou comer alimentos saudáveis, mas isso pode levar a problemas de saúde que causam sofrimento no longo prazo. Eu costumo dizer que às vezes a gente, para evitar um sofrimento que a gente está enxergando nesse momento, a gente busca uma solução que pode trazer muito mais sofrimento no futuro. Então, a gente precisa refletir sim sobre nossas decisões. E a última situação aqui é que uma pessoa pode evitar o sofrimento emocional de enfrentar seus próprios problemas pessoais, mas isso pode resultar em um comportamento defensivo ou agressivo que faz com que os outros sofram. Então, a gente viu aqui que o Senhor fala, bem-aventurados que sofrem. Paulo diz, olha, há situações que você deve sofrer o dano, que você deve sofrer a justiça.
E aqui a Bíblia fala que a gente deve ter uma certa dose de aceitação para o sofrimento. Mas olha, não vai ter perigo, porque assim, aquele perigo, não, então eu vou esquecer de mim, eu não vou mais buscar meus sonhos objetivos. Não, isso não tem chance de acontecer. Por quê? Porque por natureza nós tendemos a ser egoísta. Mesmo a gente tentando não fazer sofrer, nós certamente faremos, porque é a nossa natureza. Dessa maneira, o que eu penso? Vamos tentar seguir os conselhos da Bíblia sobre o sofrimento. Vai ser a melhor solução. Por quê? Porque Deus enxerga ao longe, vê todas as coisas. E a Bíblia, como é a revelação de Deus, você estudando ali, você vai ver N situações. Como eu já disse de outras vezes, a Bíblia não esconde nada, ela não mostra só aquilo que é legal, ela mostra tudo, o que aconteceu, ela narra. A maior parte da Bíblia é uma narrativa, ela não é normativa. Tem suas partes normativas, são as cartas, né, de Paulo, são as epístolas, mas a maior parte da Bíblia, ela é descritiva, então ela está contando um caso, e você vai tirar suas conclusões daquele caso. Então, essa questão de você achar, não, mas aí eu vou abrir mão da minha vida, dos meus sonhos e desejos, não vai, porque a força do egoísmo em nós é muito maior. E a gente sabe que ninguém levanta de manhã e fala assim, hoje eu quero a maior parte de sofrimento possível, vou pegar ali, vou pegar uma dose enorme de sofrimento. Não é assim, todos nós buscamos ficar livre do sofrimento. Então, eu acho que a gente pode crer na palavra de Jesus que diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E essa palavra vai nos impulsionar, nos colocar para frente, nos dar força e motivação para superar as dificuldades que estamos passando no momento. E outra, é essa de podermos tentar não criar demanda ou briga em toda situação na qual pensamos que nossos direitos foram retirados. Porque hoje, inclusive assim, nos Estados Unidos principalmente, há uma judicialização de quase todos os temas. Então a gente pode pensar nisso, é necessário mesmo? Será que vai ser melhor para mim eu entrar com esse processo na justiça contra meu irmão ou eu vou suportar? O que vai trazer melhores consequências? Porque principalmente em família, uma decisão assim, ela pode levar a toda a descendência a ter problemas futuros. E aí a gente vai ver filhos que são inimigos dos irmãos, filhos inimigos dos pais, e muita tristeza ao longo de gerações. E às vezes, se você tivesse pensado no futuro, talvez você não teria entrado na justiça, né? Então, o que Paulo fala, na verdade, já realmente falta, ele considera uma falta entre os irmãos, terdes demandas uns contra os outros. Por que você não sofre a injustiça? Por que não sofreis o dano? Cada um vai saber avaliar. É claro que há situações que você tem que fazer, ele não está falando, nunca faça isso. Ele está dizendo, vamos pensar, vamos refletir, qual será o dano, qual será a consequência? Bom, então já vamos caminhando para a conclusão, né? Vimos que a moral da história, né, que a gente contou da Maria e do seu filho Pedro, é que embora seja importante buscar nossos sonhos e objetivos, nunca devemos esquecer as pessoas que amamos e que nos amam. É importante valorizar e apreciar as pessoas em nossas vidas e nunca fazer com que elas sofram desnecessariamente. O que é desnecessariamente? A gente vai saber à medida, depois de refletir, de analisar, porque uma dose de sofrimento tem para todos, porque o filho, ele vai crescer e ele vai sair de casa, e as mães têm que estar preparadas para isso. Então, aquele caso da mãe não falou qual a idade do filho, né? Mas é uma situação que a gente tem que estar preparada, porque os filhos crescem e vão ter suas próprias famílias. Então, a gente tem que aceitar isso. Mas a história ali é para mostrar que o cara, ele cismou de sair e nem olhou para a mãe. Aí depois, por tudo que ele passou lá, ele passou a refletir e falar, realmente, eu tenho que prestar atenção
ao sofrimento que eu estou causando nos outros, especialmente na minha mãe. Então, a mensagem foi nesse sentido, né, a história. Não que um filho não possa sair de casa, mas a dor e sofrimento geradas entre as famílias enquanto elas estão em casa. Muitos filhos, né, para atender o seu desejo, seu sonho, geram sofrimentos terríveis às mães. E a pergunta é essa: será que realmente é necessário gerar esse sofrimento terrível? Ou eu posso abrir mão de uma parte do meu sonho, do meu desejo, em prol daqueles que amamos? Então, eu gostaria de fechar aqui com, né, uma mensagem e gostaria que você repetisse após mim. Eu vou buscar meus desejos e sonhos, contudo, terei cuidado com as pessoas ao meu redor, especialmente minha família, que buscarei valorizar, não as fazendo sofrer. Então, esse é um princípio, né, que a gente vai tentar cumprir. E como eu já disse antes, não precisa se preocupar, porque a gente nunca vai deixar de ser egoísta. Então, a gente não vai abrir mão dos sonhos. Você vai cumprir, mas não precisa de cumprir todos e aqueles especialmente que você tem certeza que seus amados vão sofrer muito. Bom, você vai saber e você é responsável por suas escolhas também, né? Então, eu gostaria de orar por você. Em nome de Jesus, que cada um de nós tenha o discernimento espiritual suficiente para buscar nossos sonhos e desejos, tentando não sofrer, mas também tentando não fazer sofrer as pessoas amadas, valorizando-as. Em nome de Jesus, que isso se faça verdade em sua vida e na minha também, no nome de Jesus. Então, essa é, né, a reflexão que eu quero deixar essa semana. Desejo que todos tenham uma excelente semana. E também vou pedir, né, para assinar o canal, curtir a página, clicar no sininho, que é para que você seja avisado de todos os novos vídeos. Você não precisa de ficar procurando lá qual é a mensagem de hoje. Não, se você clicar no sininho, você já vai ser avisada de cada novo vídeo. E compartilhe esse vídeo. Quem sabe, neste exato momento, tem alguém precisando de ouvir essas palavras. Então, no nome santo de Jesus, tenha uma ótima semana e muito obrigada a vocês que chegaram até aqui. Amém.